Bem-vindos, galera do Universo do Enem, mais uma aula de redação. Essa é uma das aulas mais importantes. A gente tem aqui o conceito de tese. Tese é um problema muito grande para vários alunos e vai ser um trecho do seu texto que o seu corretor vai procurar com lupa. Então é muito importante você ter uma tese, um conceito de tese muito sólido para não deixar escapar esse detalhe do seu texto, que inclusive vai encabeçar todo o seu processo argumentativo. Então, primeiramente, o que é tese? Tese é a ideia central a ser desenvolvida no seu texto, sujeita a controvérsia, sujeita a debate. Se a ideia central de um texto é argumentativo, então é o juízo que você faz sobre um determinado assunto. Ou seja, é um juízo de valor que você faz sobre um tema. Esse juízo pode ser de várias formas. Mas numa prova do Enem, normalmente a gente vai ter um juízo de ordem ética ou de ordem pragmática. O que isso significa? Eu posso julgar uma determinada ação, conduta, evento, lugar, dizendo se aquilo é ético, se aquilo está dentro dos nossos padrões de costume ou dentro do que prevê a Constituição e principalmente a Declaração de Direitos Humanos, né, da qual o Brasil é signatário. Então a gente pode julgar se aquele tema, se as informações que tocam aquele tema estão dentro de uma ética aceitável, ou a gente pode julgar também se aquele tema ele enfrenta problemas de ordem prática, de ordem pragmática ou não, se aquele tema é bastante útil. A gente pode fazer juízo de outras ordens, mas raramente é possível, né, dentro de uma redação Enem. A gente pode fazer um juízo da ordem da verdade, por exemplo, julgar se aquilo é verdadeiro ou falso. Juízo da ordem da verdade acontecem muito dentro, por exemplo, de tribunais, né? A promotoria tentando provar que o assassino ou o criminoso cometeu determinado ato, ou a defesa tentando provar de que aquelas provas não são suficientes para provar a verdade daquele crime. A gente pode ter também juízos da ordem do hedônico, ou seja, da ordem do prazer. Se determinada experiência, se determinado objeto geram prazer ou desprazer. Então, por exemplo, quando você diz que, sei lá, aquela comida ela é gostosa ou ela é saborosa, ou se num parque de diversões aquela montanha-russa é legal, você está fazendo um juízo da ordem do hedônico, se aquilo gera prazer ou não. Também existe um juízo muito específico, principalmente no campo das artes, que é o juízo estético, se aquela obra de arte é bela ou é feia, né? E até no nosso dia a dia, se a pessoa é bonita ou feia. Mas veja que esses últimos três juízos, né, da verdade, do prazer e da beleza, raramente ou quase nunca, né, principalmente da beleza ou do prazer, não aparecem dentro dos temas do Enem. Então, por isso, ao longo do ano, ao longo do curso, a gente vai ter vários temas que vão girar em torno do juízo ético e do juízo pragmático. Se a gente pensar no último tema do Enem, desafio para a educação de surdos, a gente poderia fazer uma tese que tocasse essas duas ordens, da ordem do ético, né? De acordo com a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, ou seja, todos têm direitos iguais. Então, o desafio para a educação de surdos viola um direito básico dos surdos, que não são educados da mesma maneira. Ou seja, a gente tem uma violação ética nesse tema. A gente também, no limite, seria um argumento mais fraco, que se a gente não educa os surdos, a gente teria uma perda de mão de obra e, por isso, um prejuízo econômico para o Brasil. Isso seria da ordem do pragmático. Mas veja que o peso dos dois argumentos é muito diferente. É muito mais forte trabalhar nesse tema a ordem ética do que a ordem pragmática, ok? Então, dependendo dos temas, a gente vai optar por um ou por outro, ou às vezes optar pelos dois em argumentos diferentes. Bom, a tese, ela normalmente vai aparecer no primeiro parágrafo. É o lugar mais recomendado. A tese aparece no primeiro parágrafo, você já anuncia para o seu corretor o ponto de vista que você vai defender.
Isso torna a leitura mais fluida, torna a leitura mais fácil, você dá menos trabalho, né, vamos dizer assim, para o corretor. Mas os textos dissertativos e argumentativos no geral, eles vão ter uma prioridade de colocar a tese no primeiro parágrafo. Mas acontece, às vezes, da tese aparecer no segundo, no terceiro, em qualquer um dos parágrafos, até na conclusão. Mas para o nosso universo aqui, a gente vai manter a tese no primeiro parágrafo sempre. Isso vai ser mais didático para o nosso curso. Bom, o que é sujeito a debate? Sujeito a debate tem muito a ver com o texto dissertativo argumentativo. Por quê? A gente tem que levantar um ponto de vista contestável, né? É saudável que o nosso leitor duvide do nosso ponto de vista. Porque se ele não duvidar do nosso ponto de vista, eu não tenho razão para desenvolver o texto. Então, na tese, é importantíssimo que a gente levante um ponto de vista debatível, contestável, duvidoso, para que a gente tenha, então, motivo para desenvolver esse texto. E aí entra a parte dissertativa. Por quê? A partir de um ponto de vista contestável, nós levantamos evidências, informações de maneira organizada, evidências incontestáveis que vão sustentar o nosso ponto de vista, para que no final do texto esse leitor seja persuadido, convencido da validade da sua tese. Então a gente precisa pensar ao longo dos temas quais são teses razoáveis, quais são teses fracas, quais são teses excelentes. Então, por exemplo, no tema da persistência da violência contra a mulher, se eu coloco uma tese, se eu proponho uma frase que seja, por exemplo, a violência contra a mulher é um problema no Brasil, essa tese não seria tão boa. Por quê? O próprio tema e os textos motivadores já preveem que a violência contra a mulher é um problema. Ou seja, você não está levantando um ponto de vista contestável, você está levantando um ponto de vista aceitável pelo seu público-alvo. Ou seja, você não tem por que debater, né? E a questão do público-alvo é muito importante, né? Então vamos supor, por exemplo, que para uma mesma frase a gente teria público-alvos diferentes. Vamos supor que você está em casa e sua mãe pergunta para você pelo WhatsApp: minha filha, onde você está? Meu filho, onde você está? Aí você fala: ó, mãe, estou no quarto. Para aquele contexto de comunicação, a sua afirmativa ela é um fato, porque sua mãe reconhece que você está em casa, não duvida disso. Agora, vamos supor que você tem um namorado, uma namorada, e esse namorado, essa namorada está duvidando de onde você está porque você não quis sair com ele. Aí você fala para ele: ah não, fulano, ah não, meu amor, eu estou em casa, estou no meu quarto. Para ele, para esse público-alvo, a sua frase vai ser contestável. Por quê? Ele vai querer mais informações suas para que esse ponto de vista seja comprovado, né? E aí vai te dar algum trabalho. E é esse trabalho que a gente quer na nossa redação. Então, voltando a temas do Enem, persistência da violência contra a mulher, dizer que a violência contra a mulher é um problema não é uma tese boa, porque a violência contra a mulher já é reconhecidamente um problema no Brasil. Talvez, se nessa frase a gente fizesse um recorte, por exemplo, a violência contra a mulher no Brasil é um problema devido principalmente a uma herança histórica patriarcal. Com essa frase, o autor ele seleciona uma causa específica, diz que ela é a principal, ou seja, ele faz um recorte de um ponto de vista especificando que o problema é histórico, o problema é patriarcal. Com isso, ele vai gerar uma controvérsia. Uai, como assim é um problema principalmente patriarcal? Onde ele quer chegar com isso? Com isso, eu consigo disparar um debate e trazer evidências incontestáveis para provar esse ponto de vista. Por exemplo, falaria de direitos femininos que só foram conquistados na posteridade, ou seja, uma história da mulher que havia sido sempre alijada, ou seja, ignorada da política, né? E da econômica, né? Economicamente também, com posto de trabalho, etc. Ou seja, traria evidências para provar que esse ponto de vista seria válido, ok? Então, a tese, voltando, é um juízo
de valor que vai encabeçar o seu texto. O texto vai ter que desenvolver esse juízo de valor e é interessante que ele tenha dois fragmentos, para que em um texto de 30 linhas eu consiga equilibrar em 8, 8, 8, 8 linhas, mais ou menos 7 e 8, formando aí 28 a 30 linhas ao longo do texto, né? Também em um texto de 30 linhas não dá para a gente levantar muitas opiniões, porque não teria espaço para trazer um número de evidências suficiente para tornar o nosso texto válido. Bom, então, por enquanto, na aula de hoje é isso. Nas próximas aulas a gente vai ver com mais profundidade evidências, o processo argumentativo, a transição de parágrafos. Espero contar com vocês aí ao longo do curso, ok? Um abraço a todos e até a próxima.